Atenas foi sem dúvidas a cidade mais importante da história da Grécia. Na antiguidade, no auge da Grécia, Atenas era a cidade mais rica e poderosa. Uma das principais coisas que fez os atenienses serem tão fortes, foi sem dúvidas a sua marinha, tanto na área militar, quanto na área comercial. Atenas em seu apogeu desenvolveu a marinha mais poderosa de seu tempo, uma marinha que não seria igualada até o apogeu do Império Cartaginês, e do Império Romano, séculos depois. Essa dependência excessiva de navios foi o que impulsionou Atenas ao auge de seu poder, mas também, de certa forma, tornou-se parte de sua ruína. Antes de olharmos para Atenas e sua marinha, teremos que nos deter um pouco em tempos anteriores à ascendência da República Ateniense. De um modo geral, para os gregos que habitavam as áreas costeiras, os navios eram muito importantes desde a Idade do Bronze, tanto no comércio quanto na guerra. E, na verdade, a cultura marítima foi uma grande influenciadora da cultura grega como um todo. As primeiras grandes civilizações pré-gregas que surgiram na área foram as culturas insulares das Cíclades e Minoicas, no segundo milênio antes de Cristo, iniciando uma interação comercial e cultural. Essas civilizações insulares foram finalmente conquistadas e assimiladas pelos micênicos da Grécia continental, que vieram a imitar seus modos marítimos, na segunda metade do segundo milênio antes de Cristo. Nos épicos de Homero, a Ilíada e a Odisseia, que se referem ao período mencionado, os navios desempenham um papel importante. Na Ilíada, os gregos chegam a Troia a bordo de navios, atravessando o Egeu, rota muito mais rápida e segura do que marchando para lá. Na Odisseia, um dos principais temas do épico são as viagens e explorações marítimas e os perigos que as acompanham. Após a queda da civilização micênica durante o chamado colapso da Idade do Bronze e a subsequente Idade das Trevas grega, as polis gregas, ou cidades-estados independentes começaram a se formar gradualmente no sul da Grécia, sendo Atenas uma delas, desde o século IX a.C., à medida que as populações dessas cidades-estado começaram a aumentar. As parcelas de terra para cultivo tornaram-se cada vez menores e inadequadas para sustentar seus números crescentes. Assim, muitos dos habitantes dessas cidades embarcaram e organizaram expedições com o objetivo de colonizar novas terras e fundar colônias, prática que também foi seguida pelos fenícios da costa do Levante. Por volta do século V a.C., os gregos se estabeleceram em muitas áreas ao redor do Mediterrâneo e do Mar Negro, fundando cidades portuárias, muitas das quais ainda existem e prosperam hoje, como por exemplo Nápoles. Essas colônias eram, em muitos aspectos, independentes de suas metrópoles, embora, em princípio, lhes devessem tributo e lealdade. Muitas colônias depois de se expandirem o suficiente também fundaram suas próprias colônias. Assim, como podemos ver, a cultura marítima foi a principal força por trás da formação e expansão da antiga civilização grega. Especificamente agora, Atenas foi uma das principais cidades colonizadoras. O que desencadeou as guerras greco-persas foi a ajuda militar que os atenienses enviaram às suas colônias na Jônia, que ficaram sob o controle do Império Persa, durante a Revolta Jonica, que acabou sendo reprimida pelos persas. Após a derrota da força expedicionária persa que desembarcou na Ática em Maratona, em 490 a.C., a maioria dos atenienses acreditou ter repelido a ameaça persa e não viu necessidade de mais preparativos. Embora a força naval de Atenas já fosse forte para uma cidade-estado na época, não era nem de longe uma força dominante que pudesse conter os persas, que naquela época haviam subjugado a Fenícia e a Jônia grega, e podiam utilizar seu grande número combinado de navios. O político e general ateniense Temístocles foi um dos poucos que percebeu que a ameaça persa não havia acabado e que os atenienses precisavam construir uma frota forte em preparação para um novo ataque. Heródoto relata que não conseguiu convencer seus compatriotas que relutavam em gastar as vastas quantias de dinheiro necessárias para o plano de Temístocles. Temístocles, no entanto, sendo um político astuto, planejou um engano. Ele organizou relatórios falsos chegando à cidade, alegando que o inimigo grego local dos atenienses, a ilha de Egina, estava construindo uma grande frota e se preparando para travar uma guerra contra os atenienses.
Os atenienses acreditaram nessas alegações e decidiram conceder os fundos para a construção de 200 triremes, consolidando Atenas como potência naval mais forte da Grécia. Durante a invasão persa de Xerxes em 480, a marinha ateniense, combinada com a marinha de outras cidades-estado gregas, desempenhou um papel decisivo na vitória grega. Na Batalha do Estreito de Artemésio, a marinha grega liderada pelo próprio Temístocles evitou que os persas passassem e desembarcassem forças atrás dos aliados gregos liderados pelos espartanos que defendiam as Termópilas, e recuou somente após a derrota das forças terrestres ali. É claro que na subsequente Batalha de Salamina, uma das batalhas navais mais importantes da história, a marinha ateniense desempenhou um papel central. A vitória da frota grega combinada significou que Xerxes não poderia sustentar seus vastos exércitos na Grécia, porque perdeu o controle do mar, e, portanto, de suas linhas de abastecimento. Ele foi forçado a se retirar com a maior parte de suas forças, deixando seu general Mardônio com um exército menor na Grécia. Mardônio foi derrotado na Batalha de Plateias no ano seguinte, e a invasão persa da Grécia acabou. Após a fracassada invasão persa, os gregos também libertaram as cidades junicas da Anatólia, após a Batalha de Mícale, uma operação anfíbia onde os gregos atacaram com navios e desembarcaram em terra, derrotando os persas. No rescaldo da guerra, essas cidades, juntamente com a maior parte do Egeu, ficaram sob o controle dos atenienses e sua poderosa marinha, que criou uma aliança chamada Liga de Delos, porque sua sede e tesouro estavam inicialmente na pequena ilha de Delos, mas mais tarde foram transferidos para Atenas. Nos anos seguintes, o poder e o tamanho de Atenas cresceram exponencialmente, devido apenas ao controle do mar, e, portanto, das rotas comerciais. Sob a grande liderança de Temístocles e mais tarde Péricles, Atenas construiu a Acrópole como a conhecemos hoje e as chamadas Muralhas Compridas, que forneciam proteção a Atenas, seu porto, Pireu, e um corredor conectando os dois. Esta foi a Idade de Ouro de Atenas. Este sucesso e a maneira como veio, porém, provou ser a ruína de Atenas. A cidade cresceu muito mais do que os recursos locais podiam suportar, tornando-se assim completamente dependente das importações que vinham pelas rotas marítimas. Essas rotas tinham que ser efetivamente protegidas pela frota e pelo exército ateniense. Quando várias das cidades e ilhas, anteriormente aliadas a Atenas, ficaram inquietas por causa do crescente controle ateniense, Atenas respondeu com repressões brutais, derrotando seus oponentes e estabelecendo guarnições. Essas práticas alarmaram o restante dos gregos, que começaram a ver Atenas como uma conquistadora agressiva. O conflito era inevitável, e em 431 a.C. estourou a guerra entre Atenas e seus aliados, contra Esparta e outras cidades importantes como Corinto e Tebas, bem como o reino da Macedônia. Tal era o poder de Atenas naquele ponto que inicialmente enfrentou com sucesso esses adversários. Sempre que a Ática era invadida, a população recuava para dentro das longas muralhas, que não podiam ser penetradas. Os suprimentos chegavam a Atenas em abundância pelo mar, enquanto Atenas retaliava usando sua frota na condução de operações anfíbias destrutivas em terras inimigas. A combinação, no entanto, de marinheiros viajando em vários lugares do mundo e voltando para casa em um espaço murado lotado provou ser mortal. A praga atingiu duramente Atenas, dizimando grande parte da população. Apesar deste grande revés, seus inimigos não conseguiram subjugar Atenas e a primeira fase da guerra terminou com uma trégua. Os atenienses, temendo que seus inimigos pudessem eventualmente assumir o controle do Estreito do Bósforo, por onde passava a maior parte de seus suprimentos de grãos, decidiram atacar Siracusa, na Sicília, e conquistar a ilha, que poderia fornecer os grãos necessários. Eles reuniram a maior parte de seus exércitos e lançaram uma grande expedição. No entanto, Siracusa com a ajuda espartana conseguiu derrotar os atenienses e aniquilar a força expedicionária. As hostilidades então recomeçaram. A severamente enfraquecida Atenas resistiu por vários anos, mas finalmente a recém-expandida frota inimiga aliada sob o espartano Lisandro, destruiu a frota ateniense. A guerra terminou com a ocupação de Atenas pelos espartanos e seus aliados. Embora Atenas tenha alcançado a liberdade pouco depois, nunca mais atingiu o auge de seu poder.
É claro que, cultural e economicamente, ela permaneceria uma cidade importante durante os períodos helenístico e romano subsequentes, sendo uma das cidades mais importantes da história. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.